Olá, hoje o Boulevard Gramado está aqui com a dona Jussara Hopner, uma pessoa querida da minha vida, né, desde a infância, né, dona Jussara, muito obrigada. Tempo, nossa, muito tempo. Só agradecer por esse espaço, né? Boas lembranças. Boas lembranças, né? E a gente vai conversar um pouquinho com a dona Jussara, e a primeira coisa que eu gostaria de saber, né, dela é como que a senhora define todo o legado que a família Hopner deixa para Gramado? Olha, isso foi crescendo tão naturalmente que a gente nunca pensou isso como um legado. A gente foi fazendo o que achava que estava certo, da maneira que a gente achava bom e principalmente da maneira como a gente gostaria de ser recebido quando saísse para algum lugar. Então foi natural. Foi natural. E começou tudo com o seu Otto e a dona Rita, que escolheram Gramado, né? Depois de vir da Alemanha. Me conta um pouquinho como foi essa convivência com o seu Otto, com a dona Rita, como foi essa passagem deles, né? Desse legado dele para vocês. E vocês agora, para o Guilherme e para a Adriana, para dois empreendimentos, três empreendimentos tão significativos, que é o Hotel Rita Hopner, o Mini Mundo e, recentemente, o Varanda das Bromélias, né, que também imprime toda a cultura e todo o jeito de bem servir e bem receber de vocês. Olha, eu acho que isso isso eu chamo de legado, porque é uma ambição, digamos, que toda pessoa todo empresário, toda pessoa que investe o seu trabalho e o seu tempo em algum projeto, ele quer ver uma continuidade. Então ele não pretende que tudo que ele está colocando, que isso se transforme em 10 anos ou 15 anos, não exista mais. A gente, por dentro, a gente quer que isso continue, que isso dê bons frutos, que ensine as pessoas a usarem algum conhecimento que tomara que tenha ficado, né? Então isso aconteceu, eu acredito que já desde o seu Otto e a dona Rita, que quando começaram aqui, o Raino, meu marido, ele tinha 9 anos, então com 11 ele já era o garçom do hotel, ele já limpava os quartos, que não eram nem apartamentos, e aos poucos ele foi fazendo parte de toda esse trabalho e esse esforço em aumentar o que começou só com quartos, passou a ser apartamentos, foram os primeiros apartamentos de Gramado, com quarto e banheiro, depois tinha televisão, depois tinha uma geladeira no quarto, depois tinha calefação, aí já foi feita uma piscina dentro do apartamento. Lembro. Então a gente tentava sempre colocar alguma coisa especial e alguma novidade. E com isso foi crescendo, a dona Rita ficou muito cedo, ela ficou doente, ela partiu com 56 anos. Super jovem. E isso foi um baque muito grande, a gente sentiu, porque a gente já era muito unido. A gente admirava eles muito, a gente trabalhava junto e a gente queria que esse trabalho todo tivesse uma continuidade. E foi uma coisa natural, não se teve nem tempo de pensar. Foi uma sucessão gostosa, né? Entre amor, amizade, todo mundo trabalhando junto, família. E a gente sempre tinha isso muito presente, que nós éramos responsáveis pelos mais velhos, pelas pessoas que começaram, e também a gente tinha uma sede de aprender aquilo tudo. Então, quando ela se foi assim muito difícil, e o seu Otto não falava brasileiro, não falava alemão, então foi outra dificuldade. Mas até este aprender foi uma coisa muito positiva, que a gente ficou muito mais amigo do que era antes, porque antes a gente não podia conversar muito, né? Pois é. Mas então a gente teve uma vivência muito boa com ele também. Ele se jogou também com as crianças quando nasceram. Ele era um avô muito presente, muito
estava sempre, né, brincando junto e com o cachorro e com... Era o que um avô tem que ser, né? Um avô tem que ser. A presença, né, dona Jussara? Um dos nossos tantos cafés, né, que sempre é tão gostoso e tão... Um momento de muita qualidade fazer essa troca com a senhora, sempre aprendizado. Sempre foi. E você me confidenciou em alguns momentos assim que vocês eram os melhores amigos, né? Até por esse desafio de um aprender a língua do outro, um tentar, isso ajudou, né? Buscar se entender através da língua, mas também do conviver, né? Que vocês tinham uma missão de somar nesse ambiente, de fazer uma entrega diferente para quem aqui chegasse, né? Então, eu acredito que esse foi um dos pilares também, né, dona Jussara? Sim, isso foi assim muito importante para nós, para as crianças também, na época crianças, porque eles viram essa geração cuidando da geração anterior e já trabalhando pela geração que está chegando. Então eu acredito que isso contribuiu muito para que eles também se sentissem pertencendo a isso aqui. E também eles sentiam essa obrigação, essa sabedoria em saber conduzir, e claro, com outras tecnologias, com outras novidades, mas juntos, né? Juntos e junto conosco. Então isso é um legado. Isso é um legado. A senhora comentou também, rapidamente, que vocês já tinham essa essência do bem servir quando Gramado não tinha, né, tantos turistas, né? Como era isso? Olha, isso era uma qualidade que eu admirava muito na Dona Rita. Porque a Dona Rita, quando eles chegaram aqui, ela teve muita dificuldade, com língua, com tudo, né? E até que conseguiram um teto para morar. Mas ela sempre acreditou que Gramado podia ser mais. Então, numa época que não existia turismo praticamente em lugar nenhum, né? Era o Rio de Janeiro, eram algumas capitais do Brasil que eram destinos por causa de uma praia ou por causa de alguma coisa, uma característica assim mais importante. Mas Gramado tinha uma natureza maravilhosa. E isso para eles também ajudou muito, porque eles reviviam o que eles tinham vivido em outros tempos, né? Então essa natureza, isso tudo ajudou a inspirar a fazer mais, a cuidar mais. Então aqui mesmo com grandes falhas ou grandes dificuldades financeiras também, o jardim era maravilhoso. Então a Dona Rita cuidava, o Raino era o jardineiro aqui do hotel, e ele conseguia criar, conseguia fazer canteiros lindos, todos nas cores subsequentes. Então era um artista, tudo que ele pegava ele fazia muito bem feito. Nossa, e aquilo foi indo e foi também atraindo muita gente. E como o ar daqui era muito puro, muito considerado muito bom para a saúde, começaram a vir muitos alemães, muitos europeus, italianos também, que vinham para cá à procura desse ar que seria, digamos, mais saudável, poderia curar alguma doença, principalmente pulmonar, que na época era muito difícil, né? E todos esses já com ideia de fazer alguma casa aqui, adquirir alguma coisa, que na época também era muito barato e era mais fácil, né? Mas isso ajudou a trazer mais dessa cultura e mais dessa crença de que Gramado pode ser mais bonito, pode ser melhor, pode atrair mais. Isso era quase que um desafio para a gente mesmo, né? Olha só. E assim foi indo, o tempo foi passando e chegamos nesse ponto que Gramado chegou, né? E empreender na época era algo assim que não estava rotulado como empreender, mas vocês tinham a essência, um DNA que hoje faz com que nós tenhamos todas essas colheitas, né? Colheitas de resultados, assim, que eu digo, essa profundidade dessa entrega, desse jeito Gramado de ser, ele é único. Né? Eu acho que teve muitas pessoas aqui de Gramado, muitas famílias que também tinham esse mesmo sentimento. Quer dizer,
admirar Gramado, de ter orgulho de Gramado e de querer que isso aqui crescesse e se transformasse cada vez melhor neste sonho. Neste sonho. E nessa qualidade de vida que nós temos, né, dona Jussara? Sim. E me diz uma coisa, o seu Otto chegou em que ano aqui? Eles chegaram aqui em 52. 52. E aí o hotel foi fundado em? Eles alugaram uma pensão que tinha aqui do lado, que era a pensão Pós-Weiler, que era de uma conhecida da dona Rita de Rio Grande, e ali era bem pequenininho e aos poucos eles conseguiram comprar o terreno aqui da frente, um pedacinho, outro pedacinho, e foi crescendo aos poucos, e também se tinha condições, porque era tudo preço de nada. Era outro momento, né? Não tinha nem rua, não tinha carro, não tinha nada. Né? Mas então é engraçado como em tão pouco tempo, praticamente 50 anos, isso aqui se transformou tanto. E com qualidade, com segurança e do jeito que a gente gosta. E um fato muito curioso nas minhas leituras é que em 1983 o Minimundo foi aberto ao público, o ano que eu nasci. Olha. Né? Então, são esse ano 43 anos 43. Que, né, que eu fico muito feliz também, que faz aniversário comigo, né? E que eu conheço o Minimundo desde criança, mas foi essa a intenção da criação do Minimundo, né? E as pessoas, eu escuto muito falar, dona Jussara, que existe uma cidade antes do Minimundo e uma cidade depois do Minimundo, pois ele foi o primeiro parque da nossa cidade. E queria que a senhora falasse um pouco, né? O Minimundo foi outro empreendimento que ele surgiu para nossas crianças, então o seu Otto e o Raino e eu, a gente decidiu fazer alguma coisa num terreno lá da frente, do outro lado da rua, que já tinha um pedacinho de rua, e se decidiu fazer alguma coisa para que as crianças também, filhos de hóspedes, tivessem onde brincar e onde gritar e extrapolar sem incomodar ninguém, né? Sem incomodar. Então a gente fez, por que não fazer uma casinha já maior, que caiba mais crianças? E a gente sempre teve uma predileção quase que por crianças, por famílias, por esse sentimento que a gente também estava vivendo, né? Então a gente se sentia muito parecido. E assim foi feito primeiro para os nossos, com a ideia de que quando crescesse, ele fosse para todos os hóspedes, todas as pessoas que estavam aqui. E já no começo vieram as crianças de escola, então no final todos podiam brincar, Mas não era assim um negócio, não tinha pretensão nenhuma, nem se sabia como lidar com isso, né? Era simplesmente uma coisa que, de novo, seria feito o mais bonito possível para agradar a nós, as crianças, a família e aos hóspedes, e um pedaço a mais de jardim para o hotel. E por isso, então, que as pessoas falam antes do Minimundo e depois do Minimundo, porque ele é muito emblemático, claro, toda a entrega é diferenciada, ele é um parque com uma sofisticação de delicadezas, de detalhes, que ele é único, né, dona Jussara? E desde o começo, é como eu sempre falo, tudo que é feito com intenção, com história, digamos, para manter memórias, para manter esse laço familiar muito forte, isso tudo tem impactos em outras pessoas que a gente não consegue prever. A gente não consegue prever e não consegue mensurar. Então as pessoas que vinham aqui, que entravam lá dentro, ficavam assim, eles não sentiam, não sabiam como explicar aquela energia que para a gente era natural. Então a gente ficava, meu Deus, por que tudo isso, né? Mas a própria história, até hoje, é o que mais impacta nas pessoas. Então, claro que tem a parte material, tem a parte humana, tem todo um trabalho que é feito, mas é incrível como a história, ela fica assim, ela emociona as pessoas. E uma pessoa emocionada, ela não deixa de vir para cá. Ela não deixa de vir, ela vive algo que marca a infância,
que criam memórias afetivas. A gente tem aqui histórias de famílias que foram passando de geração e apresentando essa experiência, né? E tanto no Minimundo quanto no hotel, eu tenho crianças que são netos de primeiros hóspedes nossos aqui. Então, eles ficavam aqui muito tempo, as crianças ficavam com a gente, às vezes até para eles saírem, a gente botava todo mundo fazendo vários colchões e tal. Então essas crianças hoje são pais, alguns até avós, e as crianças ainda estão continuam vindo, né? Então isso, e as crianças foram batizadas aqui na capela, os pais casaram aqui na capela, fizeram até o lançamento, digamos, quando foram para fazer colo-sexo da criança, né? Então fazem uma festa aqui, depois vem o chá de bebê, depois vem o batizado, vem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem uma que já está no nono ano e continuam fazendo. E isso é muito bom. A história da família Hopner, né, reforçando aqui, né, dona Jussara, ela ultrapassa gerações, ela vai construindo memórias dentro das famílias, porque nós temos aqui o hotel, depois a gente tem os restaurantes, daí tem o centro de eventos, a capela, quer dizer, tudo com uma trajetória de sentido, de significado. Né? Sim, sempre. E isso eu vejo muito lindo na senhora, a participação que tu tens em projetos como a campanha do alimento, o aluno nota 10 que nós tivemos por muitos anos, agora a releitura dele com o mini empreendedor e o projeto Hortência. Todos esses projetos são projetos sociais, onde a senhora participa, tem uma participação muito ativa à frente deles, e eu entendo que além da importância da senhora com todo o legado, é a sua satisfação em fazer parte desses projetos. Eu queria saber como que a senhora vê isso. Aí tem o Boulevard também. E tem o Boulevard Gramado agora, né? Exatamente. Eu acho que essa participação é uma coisa natural que todo gramadense teria que ter. E eu vejo que muitos não, por comodismo, ou para deixar para outra hora, ou por achar que não tem nada a dizer, mas eu acho que a gente mora numa cidade, a gente não caiu aqui, a gente nasceu aqui. A gente tem o pé em Gramado e a gente tem responsabilidades aqui. Então, se a gente não se envolver, se a gente não ajudar de alguma forma que isso dê certo, não se pode reclamar de nada, né? Então, é uma obrigação, é uma vocação, mas principalmente é uma necessidade pessoal que as pessoas, e devem ter. Tem algumas que não deixam isso florescer, mas elas têm também. A dona Jussara sempre participa muito ativamente, né, com o seu olhar, com a sua presença, né? Agora vem um projeto com muita força aí do mini empreendedor que pensa no legado das próximas gerações, de eles entenderem essa importância, né? Porque a gente tem um compromisso, né, de continuar imprimindo bons exemplos. De novo. Né? De novo, sempre. Né? Assim como a senhora teve bons exemplos, né? Reforçando aqui o papel do seu Otto, da dona Rita, né? Dos meus pais. Dos teus pais também. Sempre houve uma preocupação, né? Com o todo. Com o todo. E a senhora, então, um jeito lindo de fazer com que isso continue é através desses projetos, o projeto Hortência, né, que é algo também, queria que a senhora falasse um pouquinho. Lindo. Né? Esse projeto Hortência, imagina, ele foi criado pela dona Beatriz, ali do Bavária, uma senhora que também, ela viveu muito com a cor das flores, a cor da natureza, e ela tem um sentimento também assim muito voltado para isso. E ela já há um tempo disse que estava sentindo falta que a hortência acaba ficando um pouco de lado, chegam outras flores ou não chegam, né? Porque a cidade acabou ficando muito grande e as pessoas acabaram perdendo o hábito de colocar flores, porque cuidar de flores dá trabalho,
tem que estar todos os dias. É como uma flor, né? É como uma mulher. É, né? Regar. Ela tem que ser regada todos os dias, tem que ser construída, tem que ser escolhida, e isso dá trabalho. A pessoa tem que se envolver. Não adianta querer um canteiro bonito se a própria pessoa não faz parte daquilo. Que lindo. E eu acho que ela também sentiu essa falta, que eu vejo assim na cidade, tem muita árvore, muita não, né? Tem pouca árvore, mas eu digo, eles plantam um arbusto, colocam umas pedrinhas brancas, nada contra, mas está cada vez diminuindo a quantidade de flores, que foi o que fez Gramado. Claro que não vai ser uma continuidade disso tudo, mas a gente não pode esquecer delas, né? Preservar toda essa... E elas respondem muito ao que a gente faz, ao que a gente pensa, a forma que a gente cria elas também ali no jardim. Bom, isso é algo que aqui se mantém muito vivo, né? E uma reflexão linda que eu fiz, que é as gerações aqui da família, né? Seu Otto, seu Raino, Guilherme e o Marte. Dona Rita, Dona Jussara, Adriana, Rafaela e Valentina. Então, esse conjunto todo, né, reverbera tantas, são tantas flores nesse jardim. Sim. Né? E nossa gratidão aqui, Dona Jussara, desse tempo de qualidade, de toda essa troca linda, de tanto aprendizado. Muito obrigado por esse espaço. Imagina, se a senhora quiser deixar uma mensagem, será muito bem-vinda essa mensagem, porque é de muito valor. Querida, olha, eu só agradeço muito. Agradeço a todos que estão participando disso, que estão junto com isso, porque Gramado precisa cada vez mais de pessoas que se preocupem com ela, porque isso aqui é um presente que a gente ganhou de Deus. Ai, querida, muito obrigada pelo teu tempo, um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por me convidar para isso.